A escrita pré-histórica do Brasil, Alfredo Brandão. Capítulo 2. Analogia entre os caracteres pré-históricos do Brasil e a escrita de diversos povos antigos. Considerações sobre a história do alfabeto. Inscrições pré-históricas e históricas do Velho Mundo. O signário das nações no Mediterrâneo no 5º milênio pré-cristão. Ligação do signário com os caracteres pré-históricos do Brasil. Levantamos, portanto, a tese de que os nossos grosseiros riscos de pedra e os caracteres da louça de Marajó representam uma verdadeira escrita, antiquíssima, universal, mãe de todos os sistemas atualmente existentes. A prova flagrante do que avançamos se encontra principalmente na analogia entre os caracteres dos rochedos do Brasil e os caracteres pré-históricos e históricos do Velho Mundo. Analogia que se poderá verificar não só pelas considerações que vamos fazer, mas, sobretudo, pelo quadro comparativo que estampamos no presente trabalho. Do cotejo desses signos impõe-se a ideia da relação que existe entre eles. Contra fatos, não pode haver argumentos. A coincidência do acaso também não pôde ser invocada, pois são tantas as figuras que se repetem que tal hipótese deve ser posta à margem. Para melhor esclarecer o assunto, é preciso dizer alguma coisa sobre a história geral do alfabeto. Até poucos anos era uma noção corrente que o alfabeto tinha sido inventado pelos fenícios. Grandes comerciantes, navegadores audazes, eles teriam, para a comodidade de suas transações com os diferentes povos com que se achavam em contato, criado caracteres especiais para registro dos seus negócios. Em 1859, o egiptólogo francês E. Roger apresentou uma desenvolvida memória à Academia de Inscrições, segundo o qual o alfabeto fenício, como de resto todos os outros alfabetos, teria sido derivado dos hieróglifos egípcios. Nota de rodapé. Ver Edward Claude, História de l'Alfabeto. Traduzida do inglês para o italiano por Ginobili, Torino, 1903. Vamos, em 2 palavras, resumir aqui a história da interpretação dos hieróglifos. Este sistema de escrita tinha perdurado no Egito mais ou menos até o 2º século depois de Cristo, caindo então no esquecimento e perdendo-se a sua noção durante a Idade Média. O povo passou a considerar toda essa série de caracteres gravados e pintados nos monumentos como motivos ornamentais ou decorativos. O primeiro a considerá-lo sistema de escrita foi o sábio dinamarquês Dr. Zoega. Durante a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito, os sábios que o acompanhavam descobriram em Roseta, na foz do Nilo, um obelisco coberto de inscrições em caracteres gregos, demóticos e hieróglifos. Sendo transportado para a França, caiu em viagem no poder dos ingleses e se acha hoje no Museu Britânico. Logo ao chegar à Inglaterra, a tal inscrição de Roseta, como é conhecida, foi o texto divulgado por Granville Penn. Em 1845, Sallusti fez a análise gramatical do texto demótico e, finalmente, em 1851, Brugsch decifrou os hieróglifos. Pode-se dizer que o texto grego foi a principal chave da interpretação. Nessas descobertas, notabilizaram-se muitos orientalistas e, entre outros, Belzon, Young e, sobretudo, Champollion, que escreveu uma gramática. Para maiores detalhes sobre o assunto, consultar-se a obra de Claude, acima citada, e mais a Histoire de la Écriture, de Rovinelli, e o primeiro volume da História Universal de César Canto. Retornando ao texto. O autor, para demonstrar o que afirma, entre longas considerações, e analisa e compara a escrita antiga do Egito, do tempo de Mena, o fundador da primeira dinastia, com a escrita dos semitas, notando a semelhança dos caracteres. Este conceito dominava o mundo científico, quando o Dr. Rommel procurou demonstrar que os inventores da escrita tinham sido sumérios, não semíticos, isto é, os acadianos, fundadores da cultura primitiva de Babilônia. Portanto, o alfabeto não seria vindo das margens do Nilo,
mas das inscrições cuneiformes, ou antes, da escrita figurada dos sumérios. Nota de rodapé. A escrita dos antigos impérios da Síria, de Babilônia, da Média e da Pérsia era constituída de signos em forma de cunhas. Daí o nome cuneiforme dado ao sistema. Em 1621, o viajante italiano Pietro della Valle visitou as ruínas importantes de Persépolis e teve a ideia de que as gravuras das pedras dos monumentos representavam uma escrita. Os naturais do país diziam tratar-se de símbolos mágicos, os quais, sendo compreendidos e pronunciados devidamente em certos dias e horas, abriam a porta a meandros encantados, onde se encontrariam tesouros guardados por touros e leões fantásticos. Em 1875, o Monsenhor Beauchamp, percorrendo os sítios onde se supunha ter sido Babilônia, chamou a atenção dos eruditos para caracteres desconhecidos gravados em tijolos encontrados nas ruínas. Bota, entre 1843 e 1845, descobriu o local verdadeiro, onde se tinha elevado Babilônia. Publicou trabalhos sobre a decifração da escrita. O inglês Rawlinson achou em 1848 a chave da escrita cuneiforme, por intermédio de uma inscrição de trilíngue de Dário, encontrada alguns anos antes na rocha de Berristam. Ver o assunto, a obra de Claude e o trabalho de Dr. Rommel sobre Babilônia, trabalho que faz parte da História Universal de Oncken. Retornando ao texto. Legenda da figura 4. Espécimes das gravuras da louça de Marajó, colhidos em diversas estampas do número 6 dos arquivos do Museu Nacional. Por sua vez, Maier levanta a hipótese de que a escrita fenícia é derivada da hieróglifa hitita, que ainda não se acha decifrada e que, segundo supõe Sayce, vem da silábica cipriota. Nota de rodapé. As opiniões de Maier e Sayce são citadas no mesmo trabalho de Rommel. Retornando ao texto. Vamos ver agora a grande tendência que se estabeleceu entre os sábios para se procurarem noutros pontos as origens alfabéticas. E como nessa corrente de ideias encontramos o elo que prende as inscrições do Brasil pré-histórico às inscrições também pré-históricas do Velho Mundo. Evans, fazendo escavações no sul da ilha de Creta, encontrou restos ou vestígios dos primitivos habitantes ante-helênicos, ou éteos cretes. Entre esses restos figuravam vasos e outros objetos com inscrições. Nas ruínas do Palácio Real de Cnossa, viu também inscrições e desenhos feitos à tinta em diversas paredes. Essas inscrições eram pictórias e lineares. Da descoberta e do estudo que delas fez, tirou a conclusão de ter havido em Creta uma civilização indígena e um intercâmbio ativo entre a Grécia, o Egito, a Síria e outras regiões. Muito antes dos fenícios terem navegado no Mediterrâneo e passado as colunas de Hércules. Nota de rodapé. Claude, obra já citada. Verificou-se depois que inscrições e caracteres pré-históricos idênticos aos de Evans eram encontrados em diversos pontos da Europa, da Ásia e da África. Nota de rodapé. Rovinelli, Storia della Scrittura. Ver também a respeito, Sir Evans. Memória publicada no número 1, 8 de setembro de 1917, na Revue Scientifique. Consultar ainda Glotz. Civilization Egine, Paris, 1923. Retornando ao texto. No próprio Egito, Flinders Petrie, Amilinau, De Morgan e outros descobriram uma escrita anterior à hieróglifa, da qual esta deveria ter se derivado e que pertencia a uma civilização minoana cretense. O mesmo fundo de parentesco apresentam as inscrições dos vasos de Vila Nova, perto de Bolonha, as da gruta de Masdazil, na base dos Pirineus, as dos Dômens e de outros monumentos megalíticos de França, e sobretudo as inscrições dos antigos sumérios da Mesopotâmia.
Nota de rodapé. Uma ligeira descrição e cópia dos caracteres de Vila Nova e de Mas Brasil encontram-se na pequena e interessante obra acima citada de Rovinelli e na memória do professor Giuseppe Sergi, publicada no Scienza per Tutti, de 1º de janeiro de 1914, sobre monumentos megalíticos de França. Consulte-se o grande trabalho de Bertrand, La Religion des Gaulois. Ainda sobre as origens da escrita e sobre litoglifos da França. Deve-se ler um artigo de Corte de la Revue, de 1º de setembro de 1912. Pode-se verificar a semelhança dos caracteres pré-históricos da Europa com os sumerianos, no referido trabalho do Dr. Rommel. O artigo Acadianos da enciclopédia Espassa muito ensina a respeito das civilizações pré-históricas de Babilônia e da Assíria. Sobre as descobertas de Marquês de Vogüé, consultar a sua obra monumental, Inscriptions Semitiques, obra hoje muito rara. Retornando ao texto. Flinders, citado por Claude, fala na existência de um signário ou conjunto de sinais que existiu nas nações do Mediterrâneo, no 5º milênio pré-cristão, que se ligava à civilização pelágica, que teria vindo da Ibéria e que fora difundido pelos fenícios nas ilhas do Mar Egeu, no Egito, na Ásia Menor e na região dos Hititas. A existência desse signário em uma época remotíssima, a sua propagação entre os povos desse tempo e a transformação do mesmo em caracteres alfabéticos pelos fenícios é um fato muito importante para as teorias que sustentamos. É meio caminho andado para a nossa explicação. De fato, se o signário de que fala Flinders se propagou em todo o Mediterrâneo, se esse signário foi transformado em sinais alfabéticos, encontra-se explicada a relação que existia entre as diversas escritas antigas. Portanto, o alfabeto grego não vinha dos fenícios, e dos fenícios não provinha dos egípcios, nem os destes se originava dos caracteres cuneiformes. Todos se derivavam do tal signário, o qual se filiava aos velhos caracteres pré-históricos de que acabamos de falar. Legenda da figura 5. Quadro comparativo entre os signos do Brasil pré-histórico e caracteres do mundo antigo. Agora vamos ver que esses caracteres pré-históricos do Velho Mundo, por sua vez, também se filiavam aos caracteres das duas Américas. São encontrados espécimes idênticos ou muito análogos nos Estados Unidos, nas ruínas do México e nas ruínas incaicas do Peru e da Bolívia, nas ruínas de Catamarca, na República Argentina e, sobretudo e especialmente, na Louça de Marajó e nos riscos dos rochedos do Brasil. Tudo quanto dizemos pode ser verificado no quadro das analogias de inscrições, quadro que estampamos no presente trabalho e que foi organizado por nós. Nota de rodapé. Não cabendo dentro dos limites desta obra dar uma notícia minuciosa sobre as inscrições pré-históricas de diversos pontos da América. Enviamos ao leitor as obras do Dr. Alfredo de Carvalho, Pré-História Sul-Africana e ainda mais a Acronal América, Alexander de Humboldt, Quadros na Natureza e Verrier, Etudes ethnographiques. Retornando ao texto. Portanto, as inscrições pré-históricas da Gália, compreendendo as inscrições dos dólmens e das grutas de França, as inscrições de Etrúria, de Creta e, mais do que todas, as inscrições sabianas do Marquês de Vogüé. Nota de rodapé. Marquês de Vogüé. Inscriptions Semitiques. Paris, 1868-1877. Não nos cansamos de elogiar esse importante trabalho. Seu ilustre autor divide-o em duas partes: inscrições arameanas e inscrições sabianas. As primeiras constam, na maior parte, de inscrições palmirianas, colhidas nas ruínas dessa cidade. Representam uma escrita mais ou menos idêntica ao sistema hebraico quadrado. Trata também de textos nabateanos, os quais constituem um ponto de ligação entre os palmirianos e os sabianos.
Estes últimos formam a segunda parte da obra. São inscrições encontradas aos milhares nos desertos da Síria Central, em monumentos denominados hidjins, feitos de montões de pedras brutas. As inscrições são gravadas nas pedras. O Marquês de Voguer, que interpretou as de Palmira e alguns textos nabateanos, declara conscientemente que não lhe foi possível decifrar as inscrições sabianas. Baseando-se na opinião de Wettstein, ele dá uma origem relativamente recente, remonta ao segundo século a.C., diz serem devidas a tribos sabianas que são originárias da Arábia. Em nosso humilde modo de ver, tais inscrições pertencem a uma alta antiguidade, pois conforme pode-se ver no nosso quadro analógico, há muita identidade com os signos antigos da Europa. Outros autores que dela se ocuparam notaram a semelhança com o alfabeto etíope e miarita. Portanto, com as inscrições rupestres berberes ou caracteres tifinares do norte da África. O Marquês de Voguer publica num infolium 37 estampas de gravuras. Retornando ao texto. Portanto, as inscrições pré-históricas da Gália, compreendendo as inscrições dos dólmens e das grutas de França, as inscrições de Etrúria, de Creta e, mais do que todas, as inscrições sabianas do Marquês de Voguer, formam um elo que, de um lado, se prende aos signos e alfabetos antigos, tais como o fenício, o grego primitivo e o hebreu arcaico, e, de outro lado, se filiam aos caracteres americanos, e especialmente aos caracteres do Brasil. Nas mesmas condições se acham os signos berberes, o alfabeto ibérico e os rupestres das Canárias. Nestes últimos, o Dr. Verneau, citado por Flamand, nota de rodapé, Flamand, Les Pierres écrits, Paris, 1921. Retornando ao texto. Encontrou círculos, elipses, cruzes circuladas, crescentes, linhas serpenteantes, espirais, círculos concêntricos, etc. Signos estes idênticos aos do Brasil. Do quadro acima, verifica-se que em 75 signos do Brasil pré-histórico se encontra a seguinte relação em signos do Velho Mundo. Caracteres sabianos, idênticos 40, semelhantes 8. Caracteres de Creta, idênticos 15, semelhantes 19. Caracteres megalíticos, idênticos 23, semelhantes 19. Caracteres etruscos, idênticos 11, semelhantes 19. Caracteres pré-históricos do Egito, idênticos 10, semelhantes 6. Caracteres berberes, idênticos 8, semelhantes 3. Caracteres alfabéticos gregos, idênticos 14, semelhantes 3. Caracteres alfabéticos fenícios, idênticos 10, semelhantes 9. Caracteres alfabéticos hebraicos, idênticos 6, semelhantes 9. Caracteres sumerianos, idênticos 12, semelhantes 6. Caracteres alfabéticos ibéricos, idênticos 16, semelhantes 9. Encontram-se ainda caracteres idênticos e análogos, em menor proporção, é verdade, nos alfabéticos púnico, grego-cadmeu, jônico, eoloro-dorico, arameu, samaritano, sidônio, sinaítico e até na escrita ogâmica da Irlanda e nas runas da Escandinávia. Conclui-se de tudo isso que havia primitivamente uma escrita pré-histórica que se estendia da América à Europa, norte da África e confins da Ásia. Escrita representada pelo signário, a que nos referimos acima, o qual não se limitava somente às nações do Mediterrâneo, mas abrangia todo o mundo antigo. Conclui-se, mais, sem grande esforço de imaginação, que todos os signos que acabamos de representar eram elementos do signário. Elementos que foram sendo selecionados e modificados à medida que os alfabéticos iam se constituindo com o evolver dos anos,
Devido a causas que explicaremos mais adiante, em algumas regiões esses signos ficaram estacionários e não foram continuados pelos povos que sucederam e retrogradaram, tal como aconteceu entre outros aos do Brasil, não passando signos de caracteres mnemônicos, ideográficos ou, quando muito, esboçando-se a fase fonética. No velho continente, muitos evoluíram e chegaram a representar sons, sílabas e letras. Formaram, pois, repetimos, os diversos alfabetos dos diversos países. Alfabetos que se desenvolveram e se tornaram independentes, modificando-se e transformando-se à medida que se afastavam do tronco comum, conservando todos entre si, até os nossos dias, alguns traços de parentesco ou mesmo caracteres intactos. Portanto, fica justificada a nossa tese de que os signos pré-históricos do Brasil são os restos de uma escrita antiquíssima e universal, mãe de todos os sistemas atualmente existentes. As origens dessa escrita perdem-se nas trevas da pré-história. Acham-se no mundo anterior aos cataclismas cósmicos, nas civilizações desaparecidas, no mundo mítico e lendário dos deuses e dos tempos épicos dos heróis, nas eras fabulosas dos gênios, das fadas e dos dragões. E nisso repousa a afirmativa dos escritores antigos, abre aspas, que a escrita era a obra dos deuses, os quais a haviam ensinado aos homens, fecha aspas. E, de fato, nos próprios vocábulos hieróglifo e hierático se encontra a significação de caracteres de divindade. Nas lendas da Babilônia, foi Oannes, um deus saído das águas do Eufrates, que instruiu a humanidade a escrever. A Bíblia, ao nos falar pela primeira vez em caracteres escritos, relata o fato de Jeová, entre as sarças ardentes do Sinai, gravar com um dedo nas 2 tábuas de pedra que entregou a Moisés, os 10 mandamentos da sua divina lei. Ainda hoje, os descendentes dos nossos indígenas, quando se lhes pergunta quem foram os autores dos letreiros e dos signos encontrados em rochedos, respondem com um temor supersticioso, que foram seus deuses, que foram seres antiquíssimos, benéficos ou maléficos, todos divinos, que habitaram ou passaram pelas suas terras em uma época muito remota. Diante dessa identidade e analogia, parece que a interpretação da nossa escrita pré-histórica se torna muito fácil. Efetivamente, se um dado signo do Brasil é igual a outro do velho continente, e se esse outro é por sua vez igual a uma letra de qualquer alfabeto antigo, histórico, segue-se que este último servirá de chave. Na realidade, porém, o fato não é tão simples como se poderia supor. O signo que hoje representa um som, uma letra, pode ter representado nas idades primevas da humanidade uma sílaba, uma palavra, uma ideia, uma narrativa, uma história. Será, portanto, neste último caso, um mero auxiliador da memória, apenas um signo evocador desse fato, dessa narrativa, dessa história conhecida em todos os seus detalhes e transmitida de geração em geração. Depois é preciso atender-se ao longo período de séculos decorridos entre os tempos pré-históricos e os tempos atuais. Tudo muda, tudo se transforma com o perpassar das eras. Tal signo que não tem evoluído graficamente, que tem estacionado em sua forma, terá, no entanto, ao escopo dos anos, variado em sua significação, de época em época, de país em país, e até de tribo em tribo. Como quer que seja, a noção da analogia, e por conseguinte a noção de uma origem comum, já é uma ponta que apreendemos da meada. Será o nosso primeiro e um dos melhores guias nas veredas cheias de encruzilhadas por onde vamos nos embrenhar.